Olá, gente. Vamos falar sobre o processo de independência, entre aspas, independência do Brasil. É um evento muito importante, não se pode negar, na história do nosso país, né? Mas que uma série de fatores e uma série de histórias que acaba se contando, né, permite que que muitas pessoas, por exemplo, romantize, né, esse momento, né? Então, a independência do Brasil, independência política, né, do nosso país, em relação a Portugal, ela foi declarada em setembro de 1822. Para sermos mais específicos, 7 de setembro de 1822, quando se oficializou para a história esse momento. E com essa independência, o nosso país acabou determinando, né, e acabando extinguindo, né, na verdade, o laço que unia, né, o nosso país com Portugal. E acabou declarando, com esse processo, a independência em relação a esse país. Mas a independência do Brasil, ela foi fruto, né, de uma série de fatores, né, reunidos, inclusive, e de uma série também de transformações que o país estava passando e enfrentando a partir do período joanino, ou seja, do período em que D. João esteve por aqui. E teve também grandes nomes, como o próprio Pedro de Alcântara, como José de Bonifácio, né? Nomes esses que aparecem nos livros de história, mas a gente sabe que teve, né, outras pessoas envolvidas, outras pessoas que contribuíram para que esse processo de independência do país fosse assinado, né, fosse construído. Mas quais foram os principais motivos da independência do nosso país? Quando se fala em independência, vem logo à nossa mente aquele quadro, né, de Pedro de Alcântara, que depois que se tornou imperador do país, acabou chamado de D. Pedro I, né? Então, quando se fala de independência, vem logo à nossa mente aquele quadro, né, de Pedro de Alcântara em cima de um cavalo, né, com o braço erguido, né, e aquela célebre frase: independência ou morte. Como se o nosso processo de independência tivesse iniciado ali, né, e como se o próprio Dom Pedro ou Pedro de Alcântara, né, fosse o principal mentor, né, desse processo. A gente sabe que essa é uma história romantizada, né? Sabe também que vários outros atores e que várias outras atrizes, né, participaram desse processo, foram importantes para esse processo, né? Enfim, mas é o que muitos livros de história ainda passam para nós, né? E que muitas novelas, inclusive, passam também, né? Inclusive, a Globo está reprisando, né, uma novela no horário das 6, em que conta esse processo, né, da independência do Brasil. Então, esse momento da independência do nosso país, ele teve, inclusive, um ponto de partida, né, que foi exatamente a Revolução Liberal do Porto, que tinha como objetivo, né, fazer o Brasil diferente, né, tinha intenções para o Brasil, inclusive, diferente daquela que a elite brasileira possuía. Então, a Revolução do Porto tinha essa intenção: fazer o Brasil distinto, né? Fazer um Brasil distinto do que a elite do país pregava, o que a elite do país possuía. Essa diferença de interesses fez com que parcela dessa camada passasse a defender a ideia de rompimento de Portugal com o Brasil, de rompimento da colônia Brasil com metrópole Portugal, né? Mas esse processo ele se inicia, né, com várias outras questões. Por exemplo, a transferência da corte portuguesa, né, e o período joanino é um elemento importante, né, que vai contribuir para que posteriormente, em 1822, aconteça, oficialize-se, portanto, essa separação do Brasil de Portugal. Tá bom?
No final de 1807, por exemplo, a família real portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil por conta de uma invasão da França a Portugal, que estava em represália ao fato de que os próprios portugueses, né, terem se recusado a cumprir com o bloqueio continental, né? Então essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, na verdade, foi uma fuga, né? Não foi uma transferência, foi uma fuga dos portugueses, né, da corte portuguesa para o Brasil, que estavam se sentindo pressionados pelos franceses, porque Portugal não cumpriu com um bloqueio continental feito pelo Napoleão Bonaparte, né? Então, é preciso que a gente coloque essa pauta, essa questão muito forte, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil foi uma fuga, na verdade. Então, essa fuga da corte portuguesa para o Brasil promoveu uma série de mudanças no país, né? A família real já estava aqui, já tinha se estruturado, então era necessário, portanto, investir no espaço de morada da corte portuguesa. Era preciso investir no Brasil, investir de forma econômica para que esse território se desenvolvesse, né? E assim, a primeira medida de D. João, né, que se tornaria, portanto, D. João VI, a partir do século XIX, 1816, decretou, portanto, a abertura dos portos brasileiros às chamadas nações amigas. Então, essa questão de abertura dos portos brasileiros para as chamadas nações amigas é um dos fatores importantes que precisa ser colocado, né, e que vai gerar, portanto, posteriormente, na prática, né, vai contribuir para esse processo de independência. Na prática, essa decisão de colocar fim ao monopólio comercial que existia e garantir aos comerciantes aqui no Brasil a possibilidade de comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, né, a grande potência comercial do mundo na época, né, que eram os ingleses, né, acabou favorecendo esses próprios ingleses. Então, a parceria Brasil, Portugal e Inglaterra acabou melhorando, acabou se intensificando quando foi assinado o chamado Tratado de Comércio e Navegação, em 1810. Garantindo, portanto, esse tratado garantiu a redução de impostos para as mercadorias que eram trazidas pelos ingleses. Tá bom? Então, esse Tratado de Comércio e Nação acabou favorecendo quem? O Brasil? De certa medida, mas acabou favorecendo muito mais a Inglaterra, porque os produtos que os ingleses traziam para o nosso país acabou sofrendo uma redução de impostos. Redução para quem? Para os ingleses. Então, essa mudança, além dessas mudanças, inclusive, na economia, a transferência da corte, a fuga da corte portuguesa para o Brasil trouxe mudanças também para a cultura, trouxe mudanças também para a ciência, uma vez que foram construídas universidades, foram construídos teatros, foram construídas bibliotecas, né? Claro que toda essa questão do desenvolvimento econômico e cultural atendia a uma elite. Por quê? Porque pessoas escravizadas não tinham acesso a esse desenvolvimento econômico, a esse desenvolvimento na ciência. Isso é importante que nós deixemos isso muito nítido. Tá bom? Isso vai ser um ponto importante que a gente vai falar mais adiante. Tá bom? Então, o crescimento do cenário científico, o crescimento do cenário econômico e cultural para o nosso país possibilitou a vinda de intelectuais e artistas importantes daquela época para o nosso país. Mas, repito, esse desenvolvimento científico e esse desenvolvimento cultural, ele não chegou aos escravizados. E nem poderia chegar, né? Porque pessoas escravizadas não teriam acesso à educação, não teriam acesso à cultura, não teriam acesso ao desenvolvimento científico. Todas essas mudanças, é importante que a gente diga, todas essas mudanças, elas foram realizadas para transformar o Rio de Janeiro, né, em um local apto a abrigar a corte, né, que vinham fugidas de Portugal, né, e todas as instituições que foram trazidas junto com essa corte durante a fuga. Além dessas mudanças significativas, o Brasil começou a impor-se, né, começou a dizer que agora o Brasil era uma potência em expansão na América do Sul. E assim,
locais como Cisplatina e Guiana Francesa foram invadidos por ordem do próprio Dom João VI. Tá bom? Então o Brasil, enquanto, abre aspas, potência, queria se impor e, portanto, começou a invadir territórios como a Cisplatina e a Guiana Francesa por ordem do Dom João VI. Tá bom? Depois dessas transformações, o Brasil ainda passou por outro momento de extrema importância, né? Por exemplo, em 1815, o Brasil foi elevado à condição de reino, né? Então veja que nós estamos colocando os fatores que antecederam e que contribuíram para que depois aconteça, oficialize-se a chamada independência política do Brasil em 1822. Nós estamos colocando antecedentes que são, na verdade, causas, motivos dessa independência, que contribuíram para essa independência. Em 1815, por exemplo, o Brasil foi elevado à categoria de reino e Portugal passou a chamar-se Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Tá bom? Na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia para tornar-se um espaço igual a Portugal. Perfeito? Quando acontece Reino de Portugal, Brasil e Algarve, o Brasil deixa de ser colônia, deixa a sua condição de colônia e passa a se tornar como se fosse um espaço igual a Portugal. Bom, essa medida passou a ser sentida como o interesse de Portugal de impedir que qualquer, digamos assim, qualquer símbolo de revolução pudesse ser desenvolvido aqui no nosso país. A intenção de Portugal era essa, né? De impedir que revoluções acontecessem no Brasil. Então essa categoria de elevação do Brasil a reino também tinha esse motivo. Isso é significativo por quê? Porque na década de 1810, século XIX, os movimentos de independência que surgiram por aqui, nas colônias espanholas, por exemplo, e o Brasil ainda tinha, né, os movimentos de independência que surgiram nas colônias espanholas, por exemplo, no Brasil ainda tinha outros exemplos revolucionários, como o dos próprios Estados Unidos. Então, essa era a intenção de Portugal, evitar que no nosso país acabasse ocorrendo o que acontecia, ou que estava acontecendo em outras nações, como por exemplo nas colônias espanholas e como por exemplo nos próprios Estados Unidos. Então o domínio de Portugal parecia estar assegurado, apesar, né, de demonstrações de insatisfação, como aconteceu a Revolução Pernambucana em 1817. Então, apesar de tudo isso, Portugal conseguia se estruturar e conseguia assegurar e evitar que ocorresse revoluções de independência aqui no nosso país. Mesmo tendo um exemplo forte como a Revolução Pernambucana de 1817. E tudo isso vai acabar mudando, né, quando Portugal, né, tudo isso acabou mudando, né, de forma inicial, em Portugal com a Revolução do Porto em 1820. Então esse cenário muda, esse cenário de evitar revoluções muda aqui no nosso país quando acontece em Portugal a Revolução Liberal do Porto em 1820, portanto 2 anos antes da independência política do nosso país. Mas o que foi essa Revolução do Porto, essa Revolução Liberal do Porto? Essa Revolução Liberal do Porto, na verdade, ela que se iniciou em Portugal, poucos anos depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, né? É bom que se diga isso, a burguesia portuguesa exigia reformas definitivas e que essas reformas acabassem colocando fim a uma crise política e acabasse colocando fim também a uma crise econômica em que o país, Portugal, estava enfrentando. E eles desejavam também, né, o fim do absolutismo português. Então, vamos mensurar aqui de novo. O que é que essa Revolução do Porto vai implementar? O que é que essa Revolução Liberal do Porto vai exigir em Portugal? E como é que isso vai interferir no nosso país? Né? Essa revolução, né, que teve um caráter liberal, né, ela teve
como ponto de partida a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na França. Então a burguesia portuguesa, sabendo disso, acabou exigindo reformas definitivas em Portugal. E o que é que essas reformas exigidas pela burguesia colocavam em pauta? Né? Portugal estava passando por uma crise política e por uma crise econômica muito forte. Então essa burguesia, ela acabava exigindo, além dessas reformas, que colocasse fim a essa crise política e fim a essa crise econômica. Essa burguesia também queria e exigia o fim do sistema absolutista. Né? Absolutismo, vocês sabem, é um sistema de governo onde só uma pessoa governa. Tá bom? Havia, portanto, uma insatisfação muito forte por parte dessa burguesia, né, dessa classe, né, que queria liberdade política, que queria liberdade econômica, conquistada, né, pelo Brasil, inclusive, né, no período de D. João. Tá bom? Havia, portanto, nesse sentido, uma insatisfação por parte dessa classe, né, com a liberdade econômica que D. João tentou implantar no nosso país. Com o deflagrar, ou seja, com o surgimento dessa revolução, do Porto inclusive, foram formadas as Cortes Portuguesas, instituição convocada para elaborar uma nova Constituição para Portugal e também para liderar as reformas necessárias. Ou seja, com a Revolução Liberal do Porto, né, foi convocada uma instituição que tinha como finalidade elaborar uma nova Constituição para Portugal e também para liderar essas reformas. As cortes, portanto, passaram a exigir de imediato que o rei de Portugal, que o rei português D. João VI, retornasse a Lisboa e que o monopólio comercial fosse novamente instaurado no Brasil. Ou seja, que o Brasil só pudesse comercializar com Portugal. Entenderam? Então, a Revolução Liberal do Porto exigia isso, que houvesse reformas e que essas reformas colocassem fim a uma crise política e econômica em Portugal, que essa reforma acabasse exigindo o fim do absolutismo e que também exigisse o fim do monopólio lá no Brasil. Aliás, exigisse o retorno do monopólio comercial lá no Brasil. Lembra quando eu disse, vamos entender como é que essa Revolução Liberal do Porto vai interferir no nosso país, tá bom? Lembra que D. João implementou a abertura dos portos às nações amigas, fazendo com que o Brasil passasse a comercializar com a Inglaterra, por exemplo, e não somente com Portugal? Então, a corte portuguesa passa a exigir, com essa Revolução Liberal do Porto, que Portugal, né, que D. João retorne a Portugal e que o monopólio comercial passe a ser restaurado no Brasil. Ou seja, que o Brasil passe a comercializar somente com Portugal. Foi a Revolução do Porto, por exemplo, que deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre metrópole, no caso Portugal, e a colônia eram irreconciliáveis. Ou seja, que o Brasil deveria se tornar e voltar à condição de colônia no país. Perfeito? No nosso próximo encontro nós vamos falar de fato desse processo de independência política do Brasil. A independência política do Brasil ocorreu, mas as condições por exemplo, de escravidão continuaram permanecendo e as elites econômicas continuaram mandando e desmandando no nosso país, sem que ocorresse mudanças significativas de fato. Perfeito? Então, na nossa conversa de hoje, nós tratamos sobre os antecedentes dessa independência, sobre aqueles fatores que acabaram colaborando de forma decisiva para o processo de independência política do Brasil. Tá bom? Para a gente não cair nessa história romantizada de que teve um herói que levantou a mão e disse: ou o Brasil se torna independente ou todos morrem. Independência ou morte. Tá bom? Essa história romantizada precisa ser descaracterizada e é isso que a gente vai contribuir para que vocês possam entender de forma significativa como aconteceu
de fato, esse processo de independência política do Brasil, que não aconteceu de forma romantizada e que não melhorou a vida da massa popular. Tá bom? É isso aí. Abraço a todos e a todas.